E aí pessoal, tudo bom com vocês? Então no vídeo anterior a gente falou sobre a regra da substituição, que é a primeira técnica de integração que a gente está vendo, para integrais indefinidas, e aí a gente fez alguns exemplos e tudo. Nesse vídeo de hoje a gente vai falar da regra da substituição ainda, só que para integrais definidas. A gente vai ver, na verdade, alguns exemplos e vai ver que a gente poderia aplicar aquela integrar como a gente fez na aula passada e depois usar o teorema fundamental do cálculo, ou já usar uma regra específica, né, de substituição para integrais definidas, tá bom pessoal? Então vamos lá. Bem pessoal, então esse vídeo a gente vai falar sobre a regra da substituição para integrais definidas. No vídeo anterior a gente falou da regra de substituição para integrais indefinidas. Claro que a gente poderia fazer aquelas contas lá, usar o teorema fundamental do cálculo e resolver a integral definida usando aquela regra anterior. Tá? Eu vou fazer um exemplo sem usar essa regra daqui, só usando a regra para integrais indefinidas que a gente viu no vídeo anterior. Tá? Mas essa regra às vezes ajuda a gente a diminuir as contas. E também, para quem for estudar equações diferenciais ordinárias e parciais, em alguns momentos essa regra aparece lá. Tá? E ela diz o seguinte: se g' for uma função contínua no intervalo fechado AB e f for contínua na variação de u igual a g de x, então a integral de a até b de f de g de x vezes g' de x dx é igual à integral de g de a até g de b de f de u du. Tá? Bem, aí o que eu queria chamar a atenção, qual a relação com o do vídeo anterior? Bem, a ideia que está dentro aqui é a mesma, né? Se eu chamo u igual a g de x, então g' de x dx é o d de u, né? Que é a diferencial, a gente pode usar, né? A dica é essa, que dentro do sinal da integral a gente pode ver isso aí como uma diferencial. Então chamando g de x igual a u, então g' de x dx é du. Tá? E aí vai aparecer justamente a integral de f de u du, beleza. Mas o importante aqui é perceber que os limites de integração mudam também na integral definida. Na integral aqui, o x vai de a até b. O x vai de a até b. Uma vez que u é g de x, então o u vai de g de a até g de b. Tá? O x vai de a até b, então g de x vai de g de a até g de b. Basicamente é isso, né? O u é g de x, né? Se o x vai de a até b, g de x vai de g de a até g de b, certo? Ou seja, o u vai de g de a até g de b. Então é só essa atenção a mais que a gente tem que ter aqui. Claro que fora as outras atenções, de ver se dentro do que você está integrando é contínuo dentro do intervalo de integração, tá? Bem, e aí esse exemplo que eu trouxe como o livro do Stuart escreve. Eu até tinha falado antes e não tinha escrito um exemplo que nem o livro do Stuart. Que é assim: calcule a integral definida se ela existir. Bem, quando o livro do Stuart fala isso, né, quando escreve um enunciado dessa forma, eu escrevi desse jeito de propósito, fique sempre atento se o integrando, né, se a função que você está integrando é uma função contínua, limitada, dentro do intervalo fechado de integração aqui. Né? Nesse caso seria o intervalo de 0 até certo, mas assim, né, de maneira geral, no intervalo fechado de a até b. Tá certo? Quando eu olho para essa função aqui, né, eu tenho raiz quadrada de x mais 4 mais 3x. Tá? Bem, desde que então, eu vou escrever aqui, desde que o que está aqui dentro seja maior ou igual a zero, né? Dentro da integral, está tudo beleza. Né? Eu passo o 4 para o outro lado, fica menos 4, passo o 3 dividindo, daria x maior ou igual que menos 4 sobre 3. Né? Se isso aqui acontecer, se o x for maior ou igual que menos 4 sobre 3, está tudo ótimo. E o x né? O x está entre 0 e 7. Claro que 0 é maior do que menos 4 sobre 3, então o x, né, nesse caso variando entre 0 e 7, satisfaz isso. Então essa função aqui é contínua dentro desse intervalo de integração. Eu estou fazendo rapidinho porque isso tem a ver com funções contínuas e basicamente é para a gente bater o olho e ver, tá? Tá bom? Bem, vamos lá pessoal, preste atenção. Mais uma vez, eu tenho que me preocupar com quem é u e se aparece um u' multiplicando dx. Se a derivada do u for uma constante, é só dividir a constante e está tudo ótimo. Quando eu olho para essa integral, bem,
não tem muito o que pensar, né? Eu chutaria logo que o que está dentro da raiz é o u. Veja que quem é a derivada dessa função que está dentro, né? A função é 4 mais 3x. A derivada dessa função é 3, que é uma constante. Então, se é constante, não tem problema algum. Eu não preciso nem me preocupar se a derivada está multiplicando u. Tá? Bem, então, o que eu ia dizer é o seguinte, fazendo, preste atenção, fazendo u igual a 4 mais 3x, então, né, eu vou fazer uma seta, mesmo que não seja o mais formal, tá? Então, quem é o du? Preste atenção, du é a derivada de u vezes dx, a derivada de u é 3 vezes dx, beleza. Bem, eu tenho o dx aqui, né? Eu já posso aqui, eu não tenho o 3 aqui multiplicando, mas eu posso passar esse 3 dividindo, ficaria 1/3 de du é igual ao meu dx. Então, beleza, tá? Se você olhar para a integral aqui, eu vou fazer de rascunho, tá? Eu poderia até fazer de outra cor, só para vocês perceberem que é rascunho, tá? Até aqui eu tenho o quê? Eu chamei o que está dentro da raiz de u, e esse dx é quem? O dx é 1/3 de du. Parou por aí? Não, né? Porque eu tenho agora que me preocupar com uma coisa. Quem são os limites de integração? Não é mais de 0 até 7. Porque, como essa integral aqui é em relação a u, o x é que está variando de 0 até 7. E o u está variando a quanto? Tá. E o que acontece é o seguinte, né? Você tem que fazer... Deixa eu voltar para azul. Então, o x está variando de 0 até 7. Então, o u vai variar de 0, né? No caso, esse aqui é u. Né? U é 4 mais 3x. Então, seria de u de 0, né? Que dá 4, e até u de 7. Tá certo? Que é 4 mais 21, né? 3 vezes 7, 21, que dá 25. E aí, beleza. Aí dá certo, né? Eu posso já aplicar. Portanto, né? Logo, né? A integral de 0 até 7 da raiz quadrada de 4 mais 3x dx é igual a quanto? É igual a integral, preste atenção aqui aos limites de integração, o limite inferior é 4, o limite superior é 25, de quanto? De raiz de u vezes 1/3 du. 1/3 pode sair aí dessa integral tranquilamente, tá? Integral de 4 até 25, 1/3 eu botei para fora, de u elevado a meio, né? Eu transformo assim nessa potência, porque com potência eu sei usar a regra da potência e eu resolvo essa integral. E aqui fica 1/3 de quanto? Preste atenção. Que é a integral de u elevado a meio? É u elevado a meio mais 1. Meio mais 1 dá 3 meios. Sobre 3 meios. Preste atenção, mais uma vez a regrinha. Se eu tenho 3 meios no denominador, eu posso passar isso multiplicando para o numerador invertendo. Então, eu tenho 3 meios no denominador, eu posso multiplicar por 2/3. Então, vou apagar esse denominador, já vou fazer direto, e multiplicar por 2/3. Tá? E isso aqui, essa variação está variando de 4 até 25. Como isso aqui é uma integral definida, eu não preciso me preocupar com aquela constantezinha. Aquela constantezinha eu me preocupo só quando é integral indefinida. Esses 2/3 eu posso passar para fora aqui multiplicando, porque é uma constante multiplicando, eu posso passar para fora. E aí fica 2/3 vezes 1/3 aqui fora, fica 2/9, né? E aqui, né, u elevado a 3 sobre 2, variando de 25 até 4. Né? Então eu vou botar 25 primeiro, 25 elevado a 3 meios, menos, né, 4 elevado a 3 meios. Tá? O que é 3 meios? Lembra aí, o que é 3 meios? Eu mesmo não me lembro. Não lembro sim. 3 meios né, seria, veja, o que está no numerador aqui da potência vai aqui para a raiz, né, e o que está ao contrário. Era só para vocês estarem ligados. O que está no denominador vai para a raiz, né, e o que está no numerador aparece na potência do número aqui dentro da raiz. Menos a raiz, nesse caso quadrada, né, de 4 elevado a 3, tá? Lembra que o raiz quadrada a gente só escreve a raiz, tá? A raiz quadrada de 25 é 5, dá 5 ao cubo. Deixa eu escrever embaixo.
Vamos lá de novo. Então dá 2 nonos, né? Raiz quadrada de 25 é 5, só que isso está ao cubo, menos raiz quadrada de 4 é 2, e isso está ao cubo, dá 2 ao cubo. Tá? 25 ao cubo. Desculpe, 5 ao cubo, é 25 vezes 5 dá 125, menos 2 ao cubo dá 8. Eita, conta difícil, por que eu não fiz isso antes, né? 25 menos 8 dá 17, 117. Né? E 117 dividido por 9 dá 13. 117 dividido por 9 dá 13. 13 vezes 2, 26, né? Claro que eu não fiz essa conta de calculadora, né? E aí, pessoal, um exemplo simples aqui é integral de 0 até 2 de x menos 1 elevado a 25 dx. E aí eu vou fazer que nem no outro caso, tá, pessoal? Eu deixei pouco espaço aqui, né? Deixa eu aumentar aqui um pouquinho o espaço, tá? Vamos lá. Vejam só. Então, bem, não é difícil perceber que eu posso chamar isso aqui de u, tá? Veja. Então, eu vou fazer uma solução aqui diferente, tá? Eu vou fazer uma solução aqui diferente da anterior, porque eu não vou usar essa regra para integrais definidas. Eu vou usar para integral indefinida. Veja, o que eu quero dizer é o seguinte, eu poderia, no lugar de calcular a integral definida, que é quando tem esses limites de integração, calcular primeiro a integral indefinida, tá? Que seria justamente a integral sem esse limite de integração. E aí o que acontece é que se eu chamo isso aqui de u, tá? Veja, quem seria o u? X menos 1. Quem seria o dx? Pô, seria a derivada disso, que é 1, né? A derivada de x menos 1 é 1. Então o dx, na verdade, nesse caso é igual ao du, tá? O que eu estou dizendo é x é igual, u é igual a... Desculpa. U é igual a x menos 1. Isso implica que o du é igual à derivada disso, que é 1 vezes dx, ou seja, o du é igual a dx, tá certo? Então o du é igual a dx, tá? Bem, e aí o que eu estou dizendo é o seguinte, olha, essa integral definida, eu posso vê-la, essa integral indefinida, como u elevado a 25 du, e isso dá quanto? U elevado a 26 sobre 26 mais uma constante. E aí eu volto para a minha variável, que dá x menos 1 elevado a 26 sobre 26 mais uma constante. Veja que a regra da substituição que eu usei daqui para cá é a regra da substituição do vídeo anterior, que é de integral indefinida, tá? Eu não fiz aquela mudança de variável, né? Porque de limite de integração, porque eu não estou calculando a integral indefinida, eu estou calculando a integral indefinida, tá? Então, olha, uma vez que eu calculei a integral indefinida, logo, olha, aí sim eu posso vir para cá, olha, quem é a integral de 0 até 2 de x menos 1 elevado a 25 dx. Tá, eu sei calcular essa integral indefinida, x menos 1 elevado a 25 dx, dá x menos 1 elevado a 26 sobre 26. Isso aqui é uma primitiva. Então, eu posso dizer com certeza que isso dá x menos 1 elevado a 26 sobre 26, porque isso aqui é uma primitiva de x menos 1 elevado a 25, e aí usando o teorema fundamental do cálculo, isso é a variação de 0 até 2, né? Que dá justamente, né? Você aplica primeiro no 2 menos 1, 2 menos 1, 1 elevado a 26, 1, né? 1 elevado a qualquer número é 1, então fica 1 menos 26, desculpe, 1 sobre 26, menos, aí eu agora aplico no 0. Fica 0 menos 1 elevado a 26. Menos 1 elevado a 26 dá 1, porque 26 é par, né? Menos 1 elevado a 26 dá 1, porque 26 é par. Então fica 1, né? 0 aqui dá menos 1 elevado a 26 dá 1. 1 sobre 26, isso aqui é 0, tá certo? Beleza. Então, veja que eu poderia não usar a regra da substituição para integrais definidas, que é o que a gente viu nesse vídeo. Eu posso fazer para integral indefinida e depois substituir. Mas veja que eu faço um, depois eu substituo. Então, a regra da substituição para a integral definida que a gente está vendo aqui nesse vídeo
evita esse passo a mais, eu já mato tudo de uma vez só, tá certo? Então vamos lá agora calcular essa integral de 0 até 1 de x vezes e elevado a menos x ao quadrado. E aí sempre que a gente vai usar a regra da substituição, assim, antes disso a gente tem que ver, essa função é contínua dentro desse intervalo, está tudo beleza, tudo tranquilo? Sim, né? Porque x é uma função polinomial, é contínua em toda a reta real, é uma função contínua em toda a reta real, e essa potência aqui, que é também uma função polinomial, também é contínua em toda a reta real. A composição de funções contínuas é contínua, o produto de funções contínuas é contínuo, então isso aqui é contínuo em toda a reta real. Especificamente é contínuo aqui de 0 até 1, tá certo? Não sei o que foi que eu fiz, que está parecendo uma estrela aqui. Vamos lá. Ok. Vamos lá. Então, a preocupação primeira é sempre saber o que é que eu vou chamar de u, tá? Lembre que o que eu chamar de u tem que aparecer a derivada dele multiplicando dx, tá? Não me preocupo com as constantes em si, tá? Tá, vamos lá. Bem, o que acontece é o seguinte, pessoal. Se você parar para pensar, eu tenho uma exponencial composta com esse menos x ao quadrado. Então, não é nada estranho eu pensar que esse menos x ao quadrado que é o meu u, né? Eu acho que vai dar certo. Vamos ver se vai dar certo. Se isso aqui for o meu... Ah, já sei o que foi. Fiz isso aqui. Agora tá beleza. Então, se isso aqui... se o é igual a menos x ao quadrado, se eu chamo u igual a menos x ao quadrado, logo, primeiro, quem é o du? O du é menos 2x dx. Tá, esquecendo o menos 2 que é uma constante, porque eu posso passar dividindo, eu tenho um x multiplicando dx? Tenho, né? Eu tenho um xzinho aqui, ó, x dx vai dar menos meio du. Agora eu tenho que me preocupar também com a mudança aqui nos limites de integração. Tá? O x está valendo de 0 até 1. E o u, né, vai de u de 0, quanto é u de 0? Presta atenção. U é menos x ao quadrado. Então, u de 0 é 0. E u de 1, desculpa, u de 1 bota o 1 aqui e dá 1 ao quadrado menos 1, né? É menos 1 ao quadrado que dá menos 1. Ok? Beleza, tá? Só para a gente melhorar isso aqui em cima, né? Eu posso passar o menos 2 aqui dividindo, fica menos meio du é igual a x dx, porque o que eu tenho na integral é um x dx, tá? Logo, né? Logo, essa integral definida de 0 até 1, de x é elevado a menos x ao quadrado dx é igual a quanto? O limite de integração muda, vai de 0 até menos 1 agora, tá? E aí vamos lá, tá? Aqui eu tenho, olhando para cá de novo, olha. Eu tenho e elevado a u, né? Que foi o que eu chamei isso aqui de u. E o x dx, cadê? X dx é menos meio du. Agora tá tudo beleza. O menos meio eu posso passar multiplicando para fora. E quem é a integral de e elevado a u? Du. Integral de e elevado a u, du, é e elevado a u, certo? Agora aqui está variando entre 0 e menos 1. Beleza? Veja que o limite superior aqui é menor do que o limite inferior, mas não tem problema algum. A gente pode aplicar o teorema fundamental do cálculo do mesmo jeito, tá? Aplica primeiro aqui o limite superior, que vai ficar e elevado a menos 1, menos e elevado a 0. Tá? Lembrando que e elevado a 0, vou fazer aqui embaixo, né? Dá menos meio, vezes quanto? E elevado a menos 1, que é 1 sobre e, menos e elevado a 0, que é menos 1. Tá certo, pessoal? Bem, se vocês quiserem melhorar, não precisa, tá? Mas fica assim, né? 1 menos e, isso tudo, sobre e. Aí, como tem esse menos na frente, vai ficar e menos 1 sobre 2e, né? Beleza? 2e. Tá bom, pessoal? Vamos nessa. Então, olha só, pessoal. Mais uma vez, a preocupação é quem eu vou escolher para ser o meu u, tá certo?
Lembrando que o que eu escolhi para ser o u, a derivada disso tem que multiplicar o dx. Lembrando também que o u vai estar dentro de uma composição, tá? Quando eu olho aqui para essa coisa, bem, me bate logo o olho nesse seno que está dentro de outro seno, beleza? Se eu chamo esse seno de u, o que acontece é o seguinte: a derivada do seno é o cosseno. Então aqui já vai me aparecer a derivada do u, né, que vezes o dx, né, essas duas coisas aqui vai dar o du. Essas duas coisas aqui multiplicado vai dar o du. E aí eu já consigo perceber que vai aparecer, né, e o cosseno vezes o dx dá o du. Aqui eu tenho um seno, e o que está dentro do seno é o u. Dá seno de u, du, que eu consigo integrar. Eu só preciso ver agora quem são os limites da integração. Tá? Não sei se vocês acompanharam o meu raciocínio, né? Bem, mas se eu chamar u igual a seno de x, né? Isso aqui eu tenho duas coisas. Primeiro, que o du é igual a derivada do seno é o cosseno vezes o dx. E os limites de integração, né? O x variava entre 0 e π sobre 2. O u agora vai variar, né, de u de 0, né, que é seno de 0, né, eu boto seno de 0 é 0, né, e u de π sobre 2, que dá seno de π sobre 2. Seno de π sobre 2 é 1, tá certo, pessoal? Seno de π sobre 2 é 1, ok? Portanto, a integral de 0 até π sobre 2, cosseno de x, seno do seno de x dx é igual à integral, presta atenção, quais são os limites de integração, vai de 0 até 1, cosseno vezes o dx dá du, seno está de boa aqui, não tem problema nenhum, e o seno de x é u. Então eu tenho a integral de 0 até 1 do seno de u du. A integral do seno é menos o cosseno, tá? A integral do seno é menos o cosseno, beleza? A derivada do seno é o cosseno, a integral do seno é menos o cosseno, tá? Isso dá quanto? Tá? Esse menos, né, eu não me preocupo com ele, eu posso botar ele para fora e depois aplicar esse 1 e o 0. Cosseno de 1 menos cosseno de 0, beleza? Tá? Então, cosseno de 0 é 1, né? Então fica menos cosseno de 1 menos 1. Só para ficar mais bonitinho, esse menos aqui vai ficar 1 menos cosseno de 1. É cosseno de 1 radiano, tá, pessoal? E eu vou deixar assim mesmo. Não tem problema, tá certo? Tá, vamos fazer só mais um exemplo. Bem, a gente vai fazer só mais um exemplo, mas lembra o que diz o enunciado. Calcule a integral definida se ela existir. Tá certo? Se ela existir, aqui a gente vai calcular. E aí vamos para o nosso último exemplo. Veja, eu quero calcular a integral definida de 0 até 2 de 1 sobre 2x menos 3 ao quadrado dx. Tá? E aí toda vez, pessoal, que a gente vai calcular uma integral definida, até na última eu esqueci de verificar com vocês isso, mas o que acontece é que a função seno e a função cosseno são contínuas em toda a reta real. A composição de duas funções contínuas é contínua, o produto de duas funções contínuas é contínuo. Então esse integrando aqui é contínuo em toda a reta real. Especificamente ele vai ser contínuo aqui. Tá? Então eu tenho aqui um probleminha que preste atenção, note que quando é que esse denominador é zero? Esse denominador é zero, pessoal, se somente se 2x é igual a 3, se somente se x é igual a 3 sobre 2, tá? Só para todo mundo perceber o que é que está acontecendo, essa função aqui do denominador zero é quando x é 1,5, né, que é 3 sobre 2. O que acontece é que o denominador vai zerar no meio daqui do intervalo de integração. O intervalo de integração é de 0 até 2. Em 1 meio, em 1,5, ela zera o denominador. Tá? O que acontece é o seguinte, né? Observe ainda, se você quiser, observe ainda que o limite dessa função 1 sobre, que é a função que eu estou integrando,
2x menos 3 ao quadrado. Quando x tende a 3 sobre 2, tá? O numerador é 1, positivo sempre, e o denominador está indo para zero sempre por números positivos, porque está ao quadrado. Então, o denominador está indo para zero pela direita e o numerador é positivo. Então, isso aqui vai para mais infinito. Tá? Então, eu estou tentando integrar uma função que tem uma descontinuidade infinita no meio do intervalo. Tá? Portanto, a integral de 0 até 2 dx sobre 2x menos 3 ao quadrado não existe. Tá, pessoal? Eu quis trazer um exemplo aqui que não existia justamente porque a gente tem que estar prestando atenção nisso, principalmente quando o enunciado diz assim, né? Calcule se existir. Tá? Algumas vezes o enunciado diz, não, calcula a integral. Isso eu estou mais pensando no livro do Stuart, e geralmente, tá, eu posso estar errado, pode ter um contra-exemplo à minha afirmação, mas geralmente quando o livro do Stuart diz lá, calcule a integral definida, e não bota esse complementozinho, né, se ela existir, tá, em geral aqueles exemplos ali, a integral existe, tá certo? Mas quando ele bota aí, se existir, então fica atento, que pode acontecer um problema como esse. A gente vai ver um tipo de integral diferente que pode englobar casos como esse, tá? Mas isso é outra história que a gente vai ver no futuro, as integrais impróprias, tá certo? Bem, pessoal, então eu vou ficar por aqui. O vídeo ficou até um pouquinho longo, tá? E no próximo vídeo a gente continua com o nosso assunto, tá certo? Então até a próxima. Bem, pessoal, então a gente encerra, né, essa parte de regra da substituição aqui, e o próximo vídeo a gente já vai falar da segunda técnica de integração, que é a integração por partes, tá bom, pessoal? Lembra de compartilhar esse vídeo com seus colegas. Qualquer dúvida ou comentário pode deixar aqui nos comentários, tá? Até o próximo vídeo.